E aí, pessoal, aqui é a Júlia do Julica Chips e hoje eu vou trazer para vocês as minhas leituras favoritadas de 2022 até agora. Como vocês me pediram bastante lá no Instagram, eu resolvi trazer uma saga aí de vídeos contando os meus favoritos. Sejam livros, séries, filmes, tudo isso. E eu tive a ideia de trazer os livros que eu favoritei esse ano para vocês terem uma ideia. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe, porque lá eu acabo acompanhando as minhas leituras também, tudo que eu tô assistindo. Então, se você não me segue por lá, não sei o que você tá esperando. É @julicachips. E aproveitando, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações quando eu publicar algum vídeo e curtam bastante também, que isso ajuda bastante aqui no engajamento. Então, gente, bora lá começar! Bom, o primeiro livro que eu li esse ano, que eu favoritei, foi em janeiro e é O Ceifador. O Ceifador, ele é uma distopia jovem, mas muitas pessoas enquadram ele como uma ficção científica jovem também. O livro, ele conta a história de uma humanidade que ela já conseguiu atingir um ponto em que as pessoas elas não morrem mais. Então, mesmo se as pessoas sofrem acidente, elas conseguem ser ressuscitadas, as pessoas vivem eternamente e até mesmo a questão física delas, de rejuvenescimento, elas conseguem, tipo assim, elas podem ter, sei lá, 200 anos e elas vão aparentar até a idade que elas quiserem, sabe? Então, assim, é uma sociedade que já atingiu todo esse ponto aí, só que uma sociedade dessa precisa ter um controle de mortalidade, porque tem tanta gente viva e muita gente nascendo e a sociedade não tem estrutura para comportar todas essas pessoas. Então, existem os ceifadores. Os ceifadores, eles têm esse papel, essa função de fazer esse controle de mortalidade. Então, eles acabam tirando a vida das pessoas, eles acabam matando as pessoas. E a história gira em torno de dois jovens, que é a Citra e o Rowan, e eles são adolescentes escolhidos para acabar tomando o papel de novos ceifadores, para substituir os ceifadores que vão se aposentar. E eles acabam passando por vários treinamentos, eles precisam ser formados como novos ceifadores, só que nisso tem toda uma crítica, né? Por quê? Existe uma nimbocúmulo, né? Que eles. Nimbocúmulo, acho que chama? Nimbocúmulo. É como se fosse uma nuvem que ela sabe tudo o que tá acontecendo, ela é como se ela fosse o centro lá político do universo. Então ela controla tudo. Só que esses jovens e alguns ceifadores, eles têm a consciência de que o que eles fazem é errado, né? Então tem toda essa discussão social aí, de como que uma pessoa consegue decidir quem é melhor morrer, né? E os ceifadores, o curioso é que eles conseguem, assim, eles conseguem fazer uma pesquisa para determinar quem eles vão matar. Então, é uma coisa bem doida aí, não é nada sangrento do que vocês estão pensando, a gente fala de morte, as pessoas já pensam no pior, mas é uma história que traz muitas discussões. Como eu falei, é uma distopia jovem, e são 3 volumes dessa história. Eu li o primeiro, por enquanto, e assim, gente, eu gostei demais. Eu não tava dando muito pra essa história, eu li numa leitura conjunta, e foi muito bom. Eu recomendo, assim, pra todo mundo, inclusive jovens que estão começando a ler agora, ou jovens que também já leem, porque é uma história, assim, que faz a gente pensar muito, e eu lembro que eu marquei diversas passagens desse livro, porque assim, dá uns tapas mesmo na nossa cara, faz a gente parar pra pensar, e é uma história super leve no sentido de escrita, é uma escrita super leve, fluida, que te envolve, e vão acontecendo várias coisas na história que você precisa ler pra saber o que tá acontecendo. Então, gente, virou um favorito, e eu aproveito pra indicar ele pra vocês. Outra leitura que eu favoritei esse ano foi uma que eu fiz no mês de fevereiro pro Admirável Clube Novo, e foi O Impulso. Essa história, ela conta a vida da Blight, uma mulher que ela casou, ela ama incondicionalmente o marido, e o marido quer ser pai. E ela acaba entrando na onda, a gente percebe desde o início que ela não tem vontade de ser mãe, até porque ela não teve bons exemplos maternos da mãe dela, e a mãe dela também não teve bons exemplos da avó. E ela acaba entrando na onda, acaba engravidando, e ela tem a primeira filha dela, que é a Violet. Só que desde o início, a relação da Blight com a Violet é um pouco estranha, né? Esse livro, ele é um thriller e é um suspense e faz a gente ficar pensando muito no desenrolar da história, por quê? Vão acontecendo coisas que começam a sugerir que a Violet pode ser uma psicopata.
você não sabe se isso é verdade, porque quem conta a história é a Blythe, é a mãe. Então, é uma história em primeira pessoa e a Blythe mostra uma narradora não confiável. Então, você não sabe se o que ela tá falando é verdade, até porque você ver uma criança mostrando traços de psicopatia de acordo com a mãe, fazendo coisas assim que você acha estranho, você pensa, nossa, mas ela é uma criança, será que a mãe não tá inventando coisa? A história vai rolando aí, vão acontecendo algumas coisas que começam a sugerir todas essas teorias. Eu não posso falar o que, porque essa é a graça da leitura. Só que no final é desvendado e assim, foi sensacional. Eu gostei muito desse livro, porque além dele ser um thriller, ele retrata muito essa questão maternal, essa parte da maternidade que muitas mulheres, elas acabam virando mães por pura pressão dos outros, né? Então, assim, é um livro que é uma discussão muito ampla. A discussão do Clube do Livro foi muito bacana, porque trouxe diversos aprofundamentos nesses assuntos. E eu gostei demais, eu favoritei assim na hora. Foi um livro que eu engoli, eu não conseguia largar. Thrillers geralmente fazem isso comigo, né? Quando o thriller é muito envolvente. E é o caso desse aqui. É uma leitura maravilhosa que faz, além de você se envolver assim na história por ser um suspense, por ser um thriller, faz você também refletir sobre esse assunto, né? Faz você também pensar fora da caixa sobre situações que podem ser parecidas e também a situação dessa mãe aqui, né? Mas é isso, gente, recomendo demais e não teve como eu não favoritar. Eu fiz uma leitura em março pelo Clube Nuvem e, gente, não teve como não favoritar também, que foi A Segunda Vida de Missy. Esse livro aqui, ele me encantou muito, muito. Chegou o final do livro assim, meu coração ele tava extremamente preenchido. Ele é protagonizado pela Missy, uma idosa de 79 anos que ela vive sozinha. Então, assim, o filho dela, junto com o neto, moram em outro país, eles moram na Austrália, se eu não me engano, e ela não vê eles com tanta frequência. E ela se sente sozinha, né? Vai chegando no momento da nossa vida que a gente vai ficando mais sozinho, né? E isso não deveria acontecer, mas no caso do livro isso acontece. E você acaba se sensibilizando muito com a Missy. Só que no começo da história, você vê que ela é uma mulher tímida, que ela não tem amigos, ela não tem vontade de deixar as pessoas entrarem na vida dela, ela é um pouquinho rabugenta, então você tem uma relação de amor e ódio com ela no começo, e assim, você vê que ela tem algumas questões, porque ela fala muito do marido dela. Ela praticamente viveu a vida inteira dela em função do marido e em função dos filhos. Só que chegou um momento que a vida dela deu uma guinada aí, porque ela conhece algumas pessoas. E essas pessoas não querem deixar ela sozinha. Então começam a entrar na vida dela aos poucos, mesmo ela sendo relutante. Então acaba entrando até um filhinho de uma das moças que entra na vida dela. E eles acabam sendo fundamentais nesse processo de mudança interna que ela acaba tendo. E pra melhor, né, gente? Com certeza. E a vida dela, assim, muda de uma hora pra outra, acaba ficando, assim, maravilhosa. Ela acaba vendo, assim, que ela realmente precisava fazer essa mudança pra ela conseguir ser mais feliz, né? E, inclusive, acaba entrando até uma cachorrinha, a Bob, na vida dela, que, nossa, gente, é lindo de ver. Ela nunca gostou de cachorro, então ela acaba abrindo a casa dela pra uma cachorrinha meio contra a vontade dela, e aí acaba rolando outras coisas também. E assim, é uma história linda que retrata essa parte, né, de quando nós ficamos mais velhos, como que é essa vida, e é um livro que me fez refletir muito isso, né, como que eu quero viver a minha vida quando eu for idosa, quando eu estiver sozinha, e a terceira idade, né, quando ela chegar. É um livro, assim, lindo, que tem muitas mensagens, que fala muito sobre a gente conseguir aproveitar os momentos, da gente ter as pessoas que gostam da gente perto da gente, como é importante a gente ter esses laços por perto, sabe? Da gente deixar pessoas novas entrarem na nossa vida, ou da gente preservar pessoas que já estão na nossa vida, e como é importante a gente viver com pessoas ao nosso redor. E é lindo, gente, é muito linda essa história, eu amei de paixão, eu me emocionei, não teve como não me emocionar, tem uma cena aqui que mexeu muito comigo. Livros com animais, com cachorros em especial, mexem muito comigo. Mas é isso, eu indico pra todo mundo, é uma leitura super tranquila, que ela deixa o coração leve, sabe? Ela te abraça, assim. É uma delícia de fazer e não teve como não favoritar e foi maravilhoso. Outra leitura também que eu fiz pro Clube Nuvem em março, que eu também favoritei, foi Relatos de um Gato Viajante e também foi maravilhoso. Já falei desse livro aqui pra vocês, vou deixar o vídeo aqui nos cards, então eu nem vou me estender tanto.
Mas é a história de um gato de rua que ele acaba sendo adotado por um cara. E esse gato, ele era alimentado por esse cara. Ele sofre um acidente. E quem cuida de todas as despesas dele é essa pessoa que acaba adotando ele. E essa pessoa que acaba adotando ele acaba levando o gato numa viagem, né, pelo Japão. E eles acabam passando em casas de pessoas conhecidas do dono desse gato. Porque esse dono desse gato, ele precisa achar um novo dono pra ele, por conta de algumas coisas que estão acontecendo. É uma história, assim, que mexeu muito comigo, que fala muito sobre essa relação do dono com o pet, né? E quem tem pet também se emociona demais, não teve como. Eu chorei nesse livro, nossa, gente, foi incrível, assim. Eu fiquei com o coração tocadíssimo no final, mas foi uma história maravilhosa que, se não fosse o Clube Nuvem, eu não teria feito. Então, gente, eu faço um apelo aqui. Entrem para clubes de leitura. Clubes de leitura servem justamente para isso, para a gente ler livros que fogem da nossa zona de conforto. Com isso, a gente consegue conhecer novas leituras, novos autores, e quem sabe aí eles não possam virar um favorito para vocês, que foi o caso dessa história para mim. Eu jamais leria essa história se não fosse no Clube Nuvem, e eu sou grata 100% a Ju, ao clube, porque, sério, foi maravilhoso e eu indico demais pra vocês. Outro livro que eu favoritei foi uma leitura pessoal minha essa, e eu fiz acho que em junho, se eu não me engano, eu até fui lá procurar o meu Scooby, e pra quem não sabe, eu tenho Scooby, então tá, o link dele tá aqui na descrição, me sigam por lá pra acompanhar minhas leituras em tempo real. E o livro que eu favoritei foi Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu amo a Taylor, acho que vocês já sabem, né? Quem me acompanha já tem certeza que eu gosto dela. E, gente, esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu marquei muito esse livro aqui, várias passagens. É uma leitura que mexeu demais comigo. Gente, esse livro conta a história da Emma. A Emma, ela é casada com o Jesse, e quando ela tá fazendo 1 ano de casamento, ela recebe uma notícia de que o helicóptero do marido dela, do Jesse, caiu no oceano. E ele é declarado como morto. E o que acontece? Ela vai passando... Isso não é spoiler, porque isso acontece, tipo, logo no começo do livro, nas primeiras páginas, inclusive a história é sobre isso. E o que acontece? Ela começa a viver a vida dela, ela passa por um luto extremamente doloroso, e ela dá uma chance para um cara, pro Sam, que é um cara super especial da adolescência dela. Então ela começa a namorar com ele, ela dá uma nova chance pro amor, e ela vai casar com o Sam, né? Ela tá noiva do Sam. E quando ela tá ali jantando com a família dela, com o Sam, ela recebe um telefonema de quem? Do marido dela, que morreu, teoricamente, no acidente do oceano. Sim, do Jesse. Ela recebe um telefonema do Jesse falando que ele tá voltando pra casa. E assim, ela fica em choque, porque todos esses anos passaram e ela achando que o Jesse tinha morrido. Mas não, gente, ele não morreu. Então imagina, o seu marido morre, você passa a viver sua vida, passa por todo o luto dele, conhece uma nova pessoa, você vai passar a ter uma nova vida com essa pessoa que você conheceu, e o seu marido, tipo, te liga. É muito doido, né? Eu nem consigo imaginar o que deva ter sido pra ela. E a história, o ponto central da história é esse. É ela passar por todo esse processo. Então a cabeça dela fica a mil, porque ela vai casar e o marido dela, que era o amor da vida dela, tá voltando. Então assim, ela começa a viver um conflito interno aí. Ela tem diversos dilemas pra lidar e ela acaba tendo que decidir o que ela vai fazer, né? Porque ou ela vai ficar com o atual ou ela vai reatar com o ex-marido. Mas enfim, é uma história muito tocante, que você fica com dó da protagonista, porque você sente a dor dela, né? É uma situação inimaginável que ninguém pensa em passar e você se sensibiliza muito com tudo que ela tá passando. Então, assim, é uma história que, gente, eu amei. Eu, tipo, fiquei presa nesse livro aqui. A Taylor Jenkins Reid consegue fazer isso comigo em todas as histórias dela. E esse livro, assim, é maravilhoso. Eu indico pra todo mundo. Todo mundo tem que ler. Quem gosta de romance, principalmente. E é um drama, assim, que te prende do início ao fim. E, sério, eu amei o final. Eu achei que foi o melhor final possível. E é isso, gente. Leiam, por favor. Taylor Jenkins Reid é uma das melhores pessoas, as melhores autoras, assim, que eu conheço. E
Hoje eu acho que ela até ultrapassou a Colleen Hoover pra mim no meu pódio de autores favoritas. Então, nossa, gente, leiam, é muito bom. Em julho, eu fiz uma leitura maravilhosa, gente, que eu amo, de uma coleção muito querida aí, que acho que todos vocês conhecem, que é Heartstopper, o 4. Eu favoritei o 4, acho que foi o único que eu favoritei até agora. Eu gostei muito de todos, o terceiro e o quarto são os meus favoritos, mas esse aqui, gente, ganhou meu coração. Eu não vou entrar muito na história, porque é legal você entrar sem saber muito, ainda mais por ser uma HQ. Mas Heartstopper, ela é uma HQ e ela conta a história do Nick e do Charlie. O Nick e do Charlie, eles são estudantes, então é uma história jovem, de muita representatividade. E o Charlie, ele já é um gay assumido, recém-assumido na escola, então ele passou por muito bullying e isso acaba deixando a gente bem, né, bem sensibilizado com ele. E o Nick, ele é um cara que ele começa a ter sentimentos pelo Charlie, mas ele nunca tinha beijado um garoto, nunca tinha sentido nada por nenhum garoto. Então ele acaba se questionando o que é isso. E ele acaba, durante a história, ele se denomina bissexual e ele e o Charlie começam a ter um relacionamento. E isso é um geralzão da história pra vocês. São histórias, assim, leves, tranquilas, que aquecem o nosso coração e por isso que todo mundo ama Heartstopper. Inclusive, vocês sabem que tem a série na Netflix, né? Que é maravilhosa, por sinal. Gente, eu amo Heartstopper. E o quarto livro, em especial, é o meu favorito, por quê? Esse aqui, ele aborda temas um pouco mais sensíveis. Então, ele fala muito sobre distúrbio alimentar, sobre cuidados com saúde mental. Então, além de ter toda essa parte fofinha, ele fala temas importantes para nós mesmos, para nossa vida. E é maravilhoso ver toda essa parceria do Nick e do Charlie. Para mim, é lindo. Dos amigos ao redor deles. De como é importante a gente ter esse apoio, tanto familiar quanto ao nosso redor de amigos, até mesmo um namorado, e como é importante a gente também estar bem com a gente mesmo em decorrer disso tudo, né? Se colocar em primeiro lugar sempre. E esse livro é lindo, eu amo, gente, eu amo Heartstopper, sério, e foi meu favorito. Ai, quem não leu ainda tá perdendo tempo, porque Heartstopper é maravilhoso, gente, ó. Vou até mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como que é. Ai, eu vou tomar cuidado aqui pra vocês não pegarem spoiler. Mas olha aqui que linda! É maravilhosa! Maravilhosa, gente! É uma história maravilhosa. Ai, eu amo Heartstopper, eu amo Heartstopper. E sério, leiam Heartstopper, gente. Não percam tempo e vão ler Heartstopper. Outro livro que eu também li em julho, que eu favoritei, vocês já sabem, que eu já falei sobre esse livro aqui, é A Hipótese do Amor. Ai, maravilhoso. Também não vou ficar falando muito dele por aqui, porque eu já falei, vou até deixar um vídeo aqui nos cards. A Hipótese do Amor, ela conta a história da Olive. A Olive é uma estudante de doutorado de biologia e ela acaba terminando um casinho que ela teve, um rolinho que ela teve com um cara que ela nem gostou e que a melhor amiga dela tá gostando. Só que a melhor amiga dela, ela não quer ficar com esse menino, que é o Jeremy, mas a Olive nunca gostou dele e ela quer fazer a amiga dela, a melhor amiga dela, ficar com o Jeremy. Então, o que ela faz? Ela vê que ela tem que ser convincente e ela acaba beijando um cara no meio da universidade, na frente da amiga dela. Assim, ela beija o primeiro cara que ela vê. E esse cara, ele é o Adam Carson. O Adam, ele é um professor extremamente renomado da universidade, que todo mundo tem medo, que ele é muito prestigiado. E ela beija ele. E aí, a história vai desenrolando aí, né, gente? Já falei no vídeo, mas falo novamente. Esse livro é maravilhoso. Ele é uma leitura leve, adulta. E, assim, aquece o coração, sabe? São temas muito bacanas que acontecem aqui, tem temas sérios também, mas ao mesmo tempo é uma história assim leve pra você descontrair. Depois de muitos anos, um livro conseguiu me tirar o sono, que foi esse daqui. Eu não consegui largar enquanto não terminei, então eu virei à noite lendo ele. E é maravilhoso, né, gente? É um livro super da Hype, que pra quem não sabe, Hype são livros famosos, assim, do momento, que tá todo mundo comentando. E eu não queria ler esse livro na época, mas eu li, foi a melhor leitura, assim, que eu podia ter feito. E até hoje essa história tá no meu coração, e, gente, leiam, porque é muito bom. É um romance super fora do padrão
padrão no sentido de são cientistas. Então é um tema diferente, são coisas que falam nesse livro um pouco diferentes, mas que é muito legal. Eu dei muita risada, enfim, é muito bom. Se você não leu ainda, leia, gente, porque eu já falei dele, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. E sério, a internet toda fala dele, vocês têm que ler. E não sei se vocês sabem, mas tem um capítulo extra desse livro aqui, lá na Amazon também. Eu vou deixar aqui nos comentários pra vocês, que é legal, era um capítulo exclusivo da visão do Carson. E é o capítulo que tem mais foguinho, gente. Então, é muito bom. Leiam, por favor. O livro que eu li em agosto também, que se tornou um favorito pra mim, foi Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover, Rainha Colleen Hoover. Li ele pro Admirável Clube Novo também. Também já falei dele aqui no canal. E esse livro, gente, eu também não vou me aprofundar muito. Ele conta a história da Kenna. A Kenna, ela acaba de sair da prisão e ela quer retomar o contato com a filha dela. Então, ela vai atrás disso, só que as pessoas que estão cuidando da filha dela não encaram isso de uma forma muito positiva, não querem deixar ela ter esse contato. Ela acaba conhecendo uma pessoa, que é o Ledger. Enfim, essa história vai desenrolando aí. É um romance, mas também é muito focado na vida da protagonista com a filha dela. E é uma história super emocionante, super envolvente. Eu favoritei esse livro. Não posso dar muitos detalhes, porque Colleen Hoover é legal a gente entrar sem saber muito da história, né? Mas eu favoritei por quê? Eu sei que esse livro tem muitos problemas. Inclusive, eu não sou tão fã do relacionamento dela com o Ledger, que é o cara que ela conhece. E ela acaba tendo um envolvimento romântico aí. E eu não acho ele um mocinho ideal. Eu acho que a Colleen Hoover não escreve mocinhos ideais. Nenhum mocinho dela, além do Atlas, de É Assim Que Acaba, que é perfeito. Eles são bons, então, pra mim, nenhum deles mexe tanto assim comigo. Mas eu acho que a construção da história da Colleen Hoover é espetacular. Até por isso que eu favoritei, porque eu levo os seguintes conceitos, né? Se o livro, ele marcou a minha vida de alguma forma, e ele me envolveu na história, e a história, assim, pra mim, teve um quesinho assim que eu falei, caramba, que história pica. Eu favorito. E é o caso da Colleen Hoover, né? Porque a Colleen Hoover, gente, eu não sei o que se passa na cabeça dessa mulher pra escrever histórias assim. Como que ela tira tanta criatividade pra isso. E é por isso que eu favoritei essa história. Não é perfeita, tem várias falhas, tem várias lacunas aí que eu mudaria se eu fosse ela. Mas o envolvimento, assim, que eu tive com a história foi imenso. E a parte de escrita da Colleen Hoover não tem nem o que dizer, né, gente? Colleen Hoover sempre escreve muito bem, tem histórias que te prendem demais. E eu favoritei porque, querendo ou não, eu tirei várias lições dessa história aqui. Eu marquei pouquinho até, mas sério, vale muito a pena vocês lerem e leiam. É o último lançamento dela. A gente vai lançar agora, né, a continuação de Assim Que Acaba, que eu estou extremamente ansiosa pra que lance. Mas essa daqui, até agora, foi o último lançamento dela e, sério, vocês têm que ler. Eu já falei, já que eu vou ler até a lista de mercado da Colleen Hoover, né, então acho que vocês também, porque, gente, essa mulher é, ó, espetacular. E por último, a minha leitura mais recente de setembro, que eu favoritei. Ai, gente, eu já falei dela no meu Instagram, eu falei bastante, inclusive, que é A Casa no Marcerulho. Gente, que história maravilhosa. Eu até falei dela no vlog do Rock in Rio, né, que eu tava lendo. Demorei um pouquinho pra finalizar, mas eu finalizei. E essa história eu li pro grupo de apoiadores do Paulo Hatz, né, do Livraria em Casa. E é uma história, nossa, maravilhosa. Inclusive, a Carol, do Booksgram das Meninas, tinha já me falado dessa leitura e ela acertou. É uma história maravilhosa. A Bucarino também. E se vocês não sabem, eu, a Carol e a Karina, nós vamos fazer uma leitura conjunta de O Cemitério agora no mês de outubro. Vou até deixar aqui na descrição dos comentários. Na verdade, eu vou deixar aqui pra vocês verem o nosso cronograma. E pra quem tiver interesse, eu vou deixar também o link do grupo do WhatsApp pra vocês entrarem. E assim, gente, esse livro, A Casa do Marcerulho, ele é lindo de morrer, ele é maravilhoso. É um livro jovem, tá? E ele conta a história do Linus. O Linus, ele é um assistente social. Ele trabalha para um lugar em que tem um alto escalão, né? O alto escalão são pessoas picas desse lugar. E esse lugar, ele serve para fiscalizar orfanatos. Então, ele acaba trabalhando, indo nos orfanatos, vendo se tá tudo certo, pra ver se as crianças estão sendo tratadas adequadamente, se tem infraestrutura para elas. Então, ele acaba fazendo ali uma vista grossa para esses lugares. Só que é uma história fantasiosa, é uma fantasia. Então, esses orfanatos são de crianças que têm poderes, são crianças especiais, né? Que eles consideram especiais por terem poderes.
E o Linus, ele é um humano, ele não tem poder nenhum. E ele acaba sendo designado pelo alto escalão para ir em um orfanato muito particular. Ele é um orfanato extremamente confidencial, em que eles falam que foge do padrão dentro da história, né? Pro padrão da história. E ele tem que ir, tanto que quando ele recebe já o arquivo da primeira criança que ele lê, ele já cai pra trás, é muito engraçado. E ele acaba ficando semanas nesse orfanato, pelo alto. E ele acaba ficando semanas hospedado nesse orfanato para fazer essa vista grossa pro alto escalão. E ele tem a função de informar semanalmente o alto escalão um relatório de como que tá sendo todo o processo lá e o que ele tá enxergando. Ele tem que ser 100% sincero. Inclusive, ele tem que seguir regras e regulamentos da empresa. É muito engraçado. E ele só tem a gata dele. Ele não tem amigos, ele se sente mal, a gente vê que ele não aproveita a vida, ele não se sente bem com o peso dele, consigo mesmo. E o que acontece? Quando ele chega nesse orfanato, ele começa a ver algumas coisas que mudam demais a visão dele, ele acaba conhecendo aquelas crianças, ele acaba sentindo um apego com elas, porque são crianças maravilhosas, assim. Dentro do arquivo conta que elas têm alguns problemas, mas... gente, são crianças maravilhosas e esse livro ele retrata justamente essa visão, né? Do preconceito, de você se autoaceitar, de você não julgar as pessoas por aparência ou pelo que você vê por aí, de você ver a essência delas, né? E são crianças, gente, são crianças. Então, é linda, é uma história maravilhosa. Muitas vezes é revoltante porque você vê situações de preconceito deixam você com o coração assim na mão. Mas é uma história linda que eu indico pra todo mundo e, sério, se tornou um favorito na minha vida. É uma história jovem. O Linus, ele se encontra naquele orfanato, ele se encontra, inclusive, naquelas crianças. Ele tem uma relação próxima do Arthur, que ele é o diretor desse orfanato. E é lindo ver ele construindo essas relações. Então, gente, é maravilhoso. Eu não posso dar mais detalhes pra vocês, né? Mas é uma história linda, linda, linda e muito tocante. Eu me emocionei, nossa, em vários momentos, assim. Uma história que eu marquei muito, por sinal. Acho que eu marquei o livro inteiro, porque tem frases que, nossa, gente, que maravilhoso, maravilhoso. Eu virei fã desse autor. É uma história lindíssima, que todo mundo tem que ler. E assim, ler com calma, sabe? Porque são tantos detalhes que se a gente ler com calma, a gente deixa passar alguma coisa. E são detalhes, assim, que você consegue levar para a sua vida. É um livro que te abraça no final, que te conforta e que, sério, gente, não tem nem como não gostar. É uma história linda demais, linda e, assim, extremamente emocionante. Eu espero do fundo do meu coração que eu consiga ter convencido vocês a ler também, porque, sério, é maravilhosa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Falei bastante nesse vídeo, mas eu quis dar todos os detalhes das minhas leituras pra vocês, porque afinal elas foram favoritas, né? E vamos ver se até final do ano não vai vir mais favoritos por aí. Eu tenho algumas apostas, porque eu tenho uma meta de leitura, então vamos ver, né? Estou curiosa. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante esse vídeo, mandem para os amigos de vocês que vão gostar desse tipo de conteúdo também. E comentem aqui quais foram as leituras favoritas de vocês do ano de 2022 até agora. Quero muito saber e também se vocês já leram algum desses livros que eu falei por aqui. Bom, gente, fico por aqui. Nos vemos semana que vem. Tchauzinho!